A privacidade na web. Toda vez que usamos um mecanismo de pesquisa regular, nossos dados de busca são gravados. Os grandes mecanismos de pesquisa capturam nosso endereço IP e usam cookies de rastreamento para fazer um registro de nossos termos de pesquisa, horários de visita e dos links escolhidos. Essas informações são o ouro moderno de publicitários, autoridades governamentais, hackers e criminosos que adorariam botar as mãos nos nossos dados de pesquisas privadas. Bom, estou aqui com o Alan Lopes, ele é advogado especializado em Direito Digital e presidente do Instituto de Direito Digital e Robótica do Paraná. Ele é autor do livro Direito das Novas Tecnologias, que traz uma abordagem do direito digital não só para os advogados, mas também para os profissionais das telecomunicações, da informática e da eletrônica. Olá, Alan, tudo bem? Olá, Ivo. Então, para começar, para o nosso espectador entender, o que é o direito digital? Ótima pergunta. O direito digital, ele é fruto da era da informação que nós vivemos. Nós temos esse ativo, que é a informação, que deve ser protegido. Sim. E o direito, ele necessariamente precisava nos proteger. E o direito digital, ele não é um novo ramo do direito. Sim. Ele, enquanto atividade jurídica, o direito digital, ele não lança fora todo o arcabouço jurídico que já existe. Né? O direito, ele aproveita tudo que já existe e traz para o mundo das tecnologias. E ele veio para desmistificar o fato de que a internet é terra sem lei, terra de todo mundo pode fazer o que quiser, mas não é bem assim. Exatamente. Muito embora nós não tivéssemos leis específicas para a informática, o direito sempre tutelou as condutas nos meios eletrônicos, na internet, até por meio de leis antigas, por exemplo, o Código Penal, que é de 1940, condutas praticadas na internet já eram alcançadas pelo Código Penal. Hoje em dia, nós já temos uma legislação muito mais específica. Nós temos a Lei 12.965, por exemplo, que é o Marco Civil da Internet. Nós temos a Lei 12.737, que é a Lei Carolina Dickmann, ou seja, uma legislação que já vem mais específica para a internet. Uhum. E falando no Marco Civil da Internet, em que ele ajudou mais no direito da privacidade, a combater os crimes da internet? Interessante, o Marco Civil da Internet, ele é um diferencial reconhecido até internacionalmente. Poucos países têm uma legislação tão abrangente quanto o Marco Civil da Internet. Tanto é que ela é conhecida como a Constituição da Internet. Ela é importante porque ela trouxe vários fundamentos, por exemplo, a garantia do usuário da internet em relação à privacidade, em relação à sua conduta que vai ser protegida, mas ela também trouxe algumas problemáticas. Né? Em termos de garantia, ela é fundamental porque ela garante, Ivo, inclusive, a neutralidade da internet. A neutralidade da internet significa que, se nós não tivéssemos essa legislação nos garantindo que a internet é neutra, nós teríamos que pagar por cada tipo de dado que nós fôssemos usar. Por exemplo, um usuário poderia pagar uma taxa para usar e-mail, uma taxa para usar fotos, ou até uma taxa mais cara para se ele fosse usar vídeos, por exemplo, no YouTube, né? Ou seja, a lei do Marco Civil da Internet trouxe muitos benefícios. Um deles é dizer que a internet no Brasil, ela é neutra, ou seja, todos os dados que trafegam na internet, eles precisam ser tratados de forma isonômica, ou seja, eu não posso olhar com olhar diferenciado, seja um texto, seja um e-mail, ou seja um vídeo no YouTube. Eu tenho que olhar para esses dados da mesma maneira. Por outro lado, o Marco Civil da Internet também trouxe alguns grandes desafios que a lei precisa enfrentar. Bom, as pessoas ainda acham que há privacidade total nas redes, só pelo fato de colocar as senhas nas redes sociais, aceitar os termos de uso. A privacidade total, ela é um fato ou a pessoa tem que ficar um pouco mais esperta? Ótima pergunta. O que nós temos visto na prática, Ivo, é que a maioria das condutas ilícitas, os crimes, eles são cometidos por pessoas que têm um falso sentimento de anonimato na internet. Ou seja, o fato de eu estar atrás de uma tela de computador me traz essa certeza falsa de que ninguém está vendo o que eu estou fazendo, tudo que eu estou praticando não é rastreável, e isso, Ivo, é um grande engano. Porque todas as práticas, todas as nossas condutas em meio eletrônico,
elas são rastreáveis. Ou seja, até no livro a gente comenta isso, de que na internet não se escreve a lápis, ou seja, é muito difícil você retirar da internet aquela foto, aquela expressão que você colocou. Sempre vai ficar um pouco na rede. Exatamente. Certo. E falando em rastros na internet, tem a Lei Carolina Dickmann, né, que combate as invasões com penas de prisão e multa. Na sua visão, em que essa lei auxiliou no direito digital? Excelente. Ela trouxe muitos benefícios no sentido de criminalizar, né, tipificar a conduta de invasão de dispositivos eletrônicos. A Lei 12.737, que é a Lei Carolina Dickmann, ela alterou o Código Penal e ela incluiu o artigo 145A, que diz o seguinte: o que é crime? É você invadir um dispositivo eletrônico alheio de outra pessoa mediante violação de uma proteção. E isso, Ivo, faz toda a diferença, na medida em que eu só sou protegido pela lei se o meu smartphone, ou se o meu tablet, ou se o meu notebook, computador, tiver uma senha, tiver um antivírus. Então é um pouco mais além, o buraco é mais embaixo. Exatamente. Não é só o fato de você só ter o computador, você ter sua privacidade, que você está seguro. Você precisa ter um programa uma senha, um programa para tentar barrar Fundamental. Fundamental até para proteção e até para ser protegido, ser resguardado pela lei. Porque o artigo coloca essa necessidade. Se eu não tiver um meio de proteção, seja uma senha ou um antivírus, eu não vou ser resguardado por esse artigo de lei. E esse artigo diz o seguinte: além de proteção, eu preciso que a pessoa que está fazendo essa prática obtenha para si alguma vantagem. Ou seja, ela tem que obter uma foto. Se ela simplesmente entrar e não obtiver nada, não tiver nenhuma vantagem, essa conduta pode também não ser criminalizada. Bom, essa é a principal dúvida dos nossos espectadores. Como é que os hackers conseguem ter acesso às informações até sigilosas para eles realizarem seus ataques cibernéticos? É importante que os nossos telespectadores saibam ferramentas, né, maneiras de se proteger. Porque uma das principais ferramentas pelas quais os hackers conseguem obter nossas informações, dados pessoais, dados privados, né, é por meio da própria ação do usuário. Ou seja, ele recebe um e-mail de alguém conhecido com, por exemplo, um anexo, e quando você clica nesse anexo, é que é aberta uma porta, né, uma brecha para que esse hacker faça a invasão. Então é fundamental ter um antivírus instalado, ter um firewall, que também é uma proteção para os computadores, e ter essa prática de prevenção, de só abrir arquivos, ainda que de pessoas conhecidas, depois de fazer uma varredura com antivírus, e ter certeza de que aquele arquivo não está contaminado. A Deep Web, o usuário que utiliza por meio dessa rede, ele precisa tomar mais cuidado com invasões do que com a internet comum? Sem dúvida. A Deep Web ela é pouco conhecida da maioria dos usuários de internet, mas ela é a maior porção da internet, na verdade. Se nós imaginarmos um iceberg, por exemplo, essa internet que nós navegamos, né, pelo meio do Google, sim, ela seria só a pontinha do iceberg. A analogia do iceberg. A Deep Web teria mais coisa, bem mais do que a ponta do iceberg. Perfeito. O conteúdo é muito maior. Então, o conteúdo é muito maior e por isso ele é pouco rastreável. Porque a Deep Web ela não é indexada como o conteúdo do Google, né? Então, nesse sentido, para você encontrar, você tem que saber onde aquela informação está na Deep Web. Tanto é que a gente não consegue acessar a Deep Web pelos navegadores tradicionais. Por exemplo, Internet Explorer, Mozilla, né? Você tem que ter um navegador específico, que a maioria usa o Tor. Então, com esse navegador específico, você consegue acessar uma parte da internet que é muito pouco conhecida. O governo está lá, muitos criminosos também estão lá. E diz que o pior da humanidade está lá, porque a conduta de prática de venda de drogas,
existem criminosos que são contratados, assassinos naquele lugar. Enfim, é um local muito perigoso em que você acessar requer muito conhecimento técnico e também muito cuidado para não ter consequências legais. Sim, então não é qualquer um que é aconselhável utilizar a Deep Web, sempre tem que ter algum cuidado, até porque ela possa se encrencar, né, por causa da Deep Web. Sem dúvida. O fato de você navegar na Deep Web já abre muitas portas para que você tenha o seu dispositivo eletrônico invadido. Bom, o backup vai dar uma rápida pausa e daqui a pouco a gente volta a conversar com Alan Lopes, o advogado especialista em direito digital. Um ataque cibernético que ocorreu no dia 12 de maio deste ano atingiu mais de 300 mil computadores ao redor do mundo. Um vírus chamado WannaCryptor 2.0 infectou computadores e ameaçava destruir ou tornar público arquivos caso não fosse paga uma quantia em dinheiro. Acredita-se que um grupo de hackers chamado The Shadow Brokers tenha sido responsável pelo ataque. O sistema de saúde britânico chegou a ser alvo e clínicas médicas e ambulâncias foram afetadas. O especialista cibernético Kevin Beaumont disse que nenhum ataque havia impactado a Europa em uma escala tão grande como essa. Os computadores que foram infectados pelo vírus possuíam um sistema antigo do Windows. A empresa disse que já havia se tornado ciente do erro e havia consertado o sistema. Os computadores afetados foram de clientes que ainda não haviam feito a atualização. Foi a própria Microsoft quem revelou que a tecnologia do vírus era de autoria da Agência de Segurança Americana, a NSA, ou seja, os hackers roubaram essas ferramentas e usaram para realizar o ataque. Voltamos com o Backup, o seu programa sobre tecnologia, e estou conversando com o professor e advogado Alan Lopes, especializado em Direito Digital e autor do livro Direito das Novas Tecnologias. Bom, recentemente tivemos o ataque cibernético, que atingiu mais de 150 países. Recentemente tivemos aquele ataque cibernético que atingiu 150 países e muita gente, né, entrou em pânico, sistemas de grandes órgãos entrou em colapso. Sim. Então, como que você avalia, como a segurança não só como dos órgãos, mas também a nossa segurança? Perfeito. Esse foi o maior ataque hacker já registrado em nível global. Ele teve um efeito devastador, né? Porque mais de 150 países, como você bem colocou. Ele se propagou muito rapidamente por meio de um ransomware. Um ransomware é um software que ele é considerado um software malicioso. É como se fosse um vírus. E a grande diferença, Ivo, desse vírus é que ele não precisa que nós façamos nenhuma prática. Eu não preciso abrir um arquivo para eu poder ser invadido. Esse ransomware chamado WannaCry, né, que teve esse nome divulgado na mídia, ele se aproveitou de uma falha no Windows. O Windows usa um protocolo chamado SMB e esse protocolo oferecia uma brecha. Na verdade, Ivo, a Microsoft ofereceu uma atualização para que as pessoas baixassem, né, e protegessem seu Windows. Muitas empresas e muitas pessoas não fizeram essa atualização. E aí elas ficaram vulneráveis. E aí deu no que deu. Exatamente. Aquele transtorno, o pessoal entrando em pânico. E então, para encerrar, como que as pessoas podem se proteger desses ataques e, caso sejam vítimas, como podem proceder? Perfeito. Primeira recomendação, Ivo, seria mantenha o seu sistema operacional atualizado. Segundo, fundamental, tenha sempre um backup, ou seja, não tenha seus arquivos apenas em um lugar. Faça um backup, seja na nuvem, seja num drive, seja num HD externo. E por último, é fundamental na era da informação ter um antivírus e um firewall instalado. É muito importante. Alan, muito obrigado pela entrevista. Você com certeza ajudou, esclareceu tanto as minhas dúvidas como algumas das dúvidas dos espectadores. E se você teve algum caso ou alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo no nosso vídeo. Bom, e para encerrar o programa, vou chamar a Amanda, que vai trazer o quadro sobre tendências da tecnologia em 2017. É com você, Amanda.
Para você que é empresário e quer inovar no ramo da tecnologia, vem conhecer comigo 3 tendências do mercado para 2017. A primeira delas se chama Boots. É um dispositivo de assistência virtual, que tem tanto na Apple, como a Siri, que acho que você deve conhecer, como no Google. Esse mecanismo funciona da seguinte forma: você aperta um botão, fala para o dispositivo aquilo que você quer que ele pesquise e logo em seguida ele já vai te dar todos os links da sua pesquisa. A segunda dica que eu trouxe para vocês hoje é sobre inteligência artificial e dispositivos interativos. Então você está deitado na cama, indo dormir, ou está no sofá assistindo um filme e está com preguiça de levantar para fechar a janela, fechar a cortina ou apagar a luz, é muito mais fácil. Você não precisa mais se levantar. É só você comprar o dispositivo e baixar o aplicativo no celular que você pode controlar todos esses mecanismos pela palma da sua mão. A terceira dica que eu trouxe é sobre integração do mundo digital com o mundo físico. Por exemplo, você está num site de compra pela internet. Geralmente, o que acontece? Você faz a compra virtual e o seu produto chega até a porta da sua casa. Mas a Amazon está trazendo uma inovação nesse mercado. Você faz a compra pela internet e pode começar a retirar o seu produto na loja. A Amazon é uma loja de departamento que vende várias coisas, de tecnologia, restaurante, coisas de casa, enfim, várias coisas para você, tudo online. E ela vai abrir agora a primeira loja física em Seattle, onde é a sede do e-commerce lá nos Estados Unidos. Então, essa loja não vai mais ter caixa, não vai ter nada. Você compra tudo online e só chega na loja para retirar o seu produto. Essas foram as dicas de hoje e se você gostou do nosso tema, dá um like aqui, se inscreve no nosso canal e lembra que você pode mandar sempre sugestões pra gente para os próximos programas. E a gente se vê no próximo backup. Tchau, tchau!